Oi, indignades, tudo bem com vocês? Se você chegou até aqui, até esses primeiros provavelmente 30 segundos de vídeo, isso quer dizer que você é uma pessoa muito sensata, que está disposta a ouvir a opinião dos outros até o fim antes de jogar hate. Então parabéns, você tá no caminho certo. Eu vi muita gente me pedindo pra fazer vídeo sobre o episódio 18 de The House e eu realmente não planejava fazer nenhum, e eu acho que esse aqui não era o vídeo que vocês estavam esperando que eu fizesse, mas eu espero que vocês fiquem comigo aqui até o final pra entender o que eu quero dizer. O vídeo vai ter spoilers do episódio 18, então se você não assistiu ainda, os links vão estar aqui na descrição, beleza? Bom, quem já assistiu o episódio sabe que a Lilith, a irmã da Ida, foi revelada como sendo a pessoa responsável pela maldição da irmã. Eu não achei que isso foi tipo uma super revelação, um super plot twist, porque já tinham tido várias dicas de que ela era ela por trás, e assim, vários canais gringos já tinham feito essa teoria, e eu mesma, desde que mostraram que ela usava óculos quando era adolescente, acho que ficou bem óbvio que era ela, mas a forma como eles fizeram a revelação ainda foi muito legal. Nesse episódio, o Imperador Belos deu um ultimato pra Lilith trazer a Ida até ele, e por isso ela acabou sequestrando a Luz pra usá-la como refém e atrair a irmã. E durante a batalha delas, que vão concordar foi uma das melhores cenas animadas já feitas na história, ela acabou revelando que ela era a pessoa por trás da maldição da irmã. And why were you so easy to curse? E assim, é óbvio que eu fiquei irritada com a Lilith, entendeu? É óbvio que eu queria dar um socão na cara dela, que eu queria amaldiçoar ela de volta, que eu queria fazer ela sofrer tudo que ela fez a Ida sofrer todos esses anos. Mas aí eu entrei no Twitter e as coisas estavam assim, num nível assustador. Eu sei que muita gente colocou a foto da Lilith cancelada de perfil ou colocou Lilithfóbico no nome no Twitter de zoeira, gente. Eu também não sou burra, sabe? Mas ao mesmo tempo eu vi muitas pessoas que estavam usando essas duas coisas demonstrando uns comportamentos extremamente tóxicos. Eu cheguei a ver gente falando que a Lilith era tão má quanto a Sombria de She-Ra, gente, a Sombria, que passou, sei lá, 20 anos da vida dela fazendo tortura psicológica com as duas filhas adotivas e que acabou completamente com a saúde mental da felina. Eu cheguei a ver gente falando que ela merecia morrer mais do que o Simon de Infinity Train, que matou uma pessoa em tela, uma pessoa completamente inocente. E a grande questão aqui é que a gente não sabe quase nada sobre a Lilith. Ela apareceu em o quê? 4 episódios? Isso é muito pouco pra ter uma opinião formada sobre uma pessoa. E justamente por a gente não saber nada, a gente tem que esperar o desenho mostrar mais coisas pra gente trazer revelações sobre a história dela antes de sair assumindo qualquer coisa. Ela mesma diz pra Ida que queria uma oportunidade de explicar o porquê da maldição, então tem sim um motivo por trás. If you would just let me explain. Mas não, eu literalmente tive que ler um tweet dizendo: ah, já que a gente não sabe nada, então a gente vai odiar assim. Tipo, oi? O que aconteceu com o inocente até que se prove o contrário? E eu acho que isso, essa ansiedade de condenar uma pessoa sem ter ouvido o lado dela antes, é um reflexo direto da cultura do cancelamento. E não venham me dizer que isso não existe, porque existe sim. É claro que tem um monte de gente babaca que não sabe ouvir uma crítica sem falar que tá sendo cancelado no Twitter e fica falando que é mimimi só pra continuar sendo babaca. Mas existe também gente que não fez absolutamente nada demais e as pessoas caem matando em cima. Como, por exemplo, outro dia eu vi a Paola Carosella sendo cancelada por simplesmente defender a alimentação saudável. E também tem o caso de gente que reconhece o erro e que pede desculpas e se compromete a melhorar e ainda tem que ouvir que ah não, mas a gente não tem como ter certeza de que você não vai fazer isso de novo, então a gente vai continuar a te xingar assim. Sim, é nesse mundo que a gente tá vivendo, é esse o nível de ódio no coração das pessoas. E de orgulho também, né, porque querendo ou não, todo mundo assim é o santo, o imaculado, que não tem nenhum defeito, que nunca fez nada e nunca vai fazer nada errado na vida, e por isso está numa posição em que totalmente tem o direito de julgar absolutamente todos, porque com certeza é melhor do que todas as pessoas que estão ali. E gente, pelo amor de Deus, tá? Eu não estou falando de crimes aqui. Homofobia, racismo, essas coisas são crimes. Então se vocês virem alguém cometendo um crime, vocês denunciem, ok? Mas voltando pra Lilith, como eu já disse, a gente ainda não sabe muito sobre ela e ainda tem muita coisa a ser revelada. E aí, quando as coisas forem reveladas, a gente vai poder decidir como a gente se sente em relação a isso. Mas vamos parar um minuto pra analisar o pouco que a gente sabe até agora. A Lilith e a Ida estudaram juntas em Hexside.
Enquanto a Ida era uma garota rebelde que quase destruiu o lugar várias vezes, a Lilith era a aluna certinha, perfeccionista e dedicada que só queria ser a melhor possível. Mas mesmo nessas circunstâncias, a Ida sempre levava a melhor, ela sempre foi a bruxa mais forte entre as duas. E a Lilith tinha inveja disso, porque a irmã não fazia esforço nenhum e conseguia tudo o que queria. Maybe you are stronger than me, but that made me work smarter. I became sharp, crafty. E então, num lampejo de raiva, ela acabou amaldiçoando a irmã. E isso é sim condenável e é sim um motivo pra gente ter raiva dela, porque não é o tipo de coisa que se faz, muito menos por inveja. Mas eu também acho que tem várias falas ao longo dos episódios que mostram que ela não tinha uma noção completa de que ela estava amaldiçoando a irmã pra sempre naquele momento. Pra começar, se o intuito dela fosse amaldiçoar a Ida pra sempre, ela não teria passado o resto da vida tentando dar um jeito de acabar com a maldição. O único motivo pra ela tentar trazer a Ida pro Coven do Imperador é que ele prometeu que se a Ida se juntar a ele vai remover a maldição. Então, tipo, se ela não se importasse, mesmo quisesse que a irmã virasse um monstro, ela não estaria fazendo todo esse esforço. Além disso, o que ela diz durante a briga é: então por que foi tão fácil te amaldiçoar? E eu acho que isso mostra que ela não tinha noção do quão forte ia ser a maldição dela contra a Ida. E vale ressaltar que nessa primeira temporada tem vários episódios em que personagens como a Luz e o King são enganados por trapaceiros que querem causar ou ganhar alguma coisa em cima deles. Tapping my cheeks is supposed to turn us normal. The psychic told me. Oh, did he? But what if he lied to you from the start? Então eu acho que esses episódios estavam ali justamente pra mostrar pra gente o quão fácil é ser enganado por um charlatão e acabar usando um feitiço ou uma poção sem ser exatamente o que você queria fazer. Eu não tô dizendo que a gente tenha que perdoar de cara ou at all a Lilith pelo que ela fez naquela época. Só que talvez a gente tenha sim que considerar que ela pode ter sido enganada pra fazer algo muito pior do que o que ela tava planejando. E a gente tem que levar em conta que ela era uma adolescente, sabe, gente? Adolescente faz burrada. Eu provavelmente fiz coisas até piores que a Lilith quando eu tinha aquela idade. Ninguém nasce sabendo e as duas, assim, claramente não tiveram boas figuras paternas pra orientar elas no que era certo. Bom, mas agora vamos analisar as coisas que ela fez como adulta. O Imperador ordenou, lá no episódio 5, que ela trouxesse a Ida pra ele. Lilith, I see you let the Owl Lady get the best of your temper. Just remember what Emperor Bellows has promised you. I will capture her, ma'am. E mesmo sendo a única forma de curar a irmã, a Lilith tentou uma abordagem diplomática a princípio. Primeiro, ela levou lá o contrato pra Ida assinar, só que quem tava no corpo da Ida era a Luz. Depois ela tentou pegar aquela flor lá da juventude e acabou não levando ali a Ida com ela naquele dia. You gonna cart me away to the coven now, are you? Not now, because I want to give you a chance to join on your own. Join me in the Emperor's Coven, Edelyn. He could even heal your curse. Depois tentou ganhar dela numa partida de Grudge pra conseguir levar ela pro Coven. E foi só no episódio 18, depois de um mês tentando, que ela resolveu mudar pra uma aproximação violenta. Today we capture Ida, once and for all. E aí, quando até isso falhou, ela apelou para um último recurso, que foi sequestrar a Luz. É óbvio que isso é errado e deve ser condenado. Mas também não dá pra gente tratar a Lilith sequestrando a Luz como, sei lá, o Bowser sequestrando a Peach pra levar o Mario do castelo dele, sabe? A Lilith não fez isso pra atrair a Ida pra uma armadilha e matar a irmã. Ela fez isso como um último recurso, como um ato desesperado pra trazer a Lilith até ela pra que ela pudesse curar a maldição. E assim consertar a burrada que ela mesma tinha feito quando adolescente. E vale lembrar que a própria vida dela estava em jogo nesse momento, tá? Porque o Imperador falou que se ela falhasse mais uma vez, ele ia matar ela. You will be stripped of your rank and banished from my coven. You do know what happens to covenless witches, don't you? E aí assim, se a Lilith morresse, o Imperador ia querer a Ida do mesmo jeito, ia continuar atrás dela, ia mandar algum outro bruxo atrás dela. E essa pessoa não ia ter o menor interesse em resolver a maldição. Então, a única forma de garantir que a maldição seria removida seria a Lilith estando viva pra garantir que o Imperador cumpriria com a palavra dele, entendeu? E mesmo assim, mesmo sequestrando a Luz, ela colocou aquele orbe em volta dela pra proteger a Luz. Ela diz isso, ela diz: humana, esse orbe era pra sua proteção. Human, that orb was for your protection. E aí, ok, depois ela tentou matar a Luz, mesmo assim isso é errado e a gente tem sim que condenar ela por isso e exigir que ela seja punida adequadamente por isso. Mas ela tava desesperada, gente, ela tava tipo o nível de desespero da Azula no último episódio de Avatar. Ela já tava fazendo assim tudo que dava na telha, sem nem pensar direito nas coisas, porque ela tava desesperadamente
trazer a Ida pro Coven. E na cabeça distorcida dela, isso justificava utilizar qualquer meio. Eu tenho certeza que o próximo episódio vai trazer revelações sobre as motivações da Lilith. Pode ser que a gente odeie ela mais ainda, mas pode ser que a gente repense tudo que a gente vinha achando até agora. E perdoe ela como a gente fez com a Emmett, por exemplo. O meu ponto aqui é que a gente tem que justamente esperar para fazer esse julgamento. É impossível condenar completamente uma pessoa sem ter todas as informações sobre a situação. Lembram da Spinella, de Steven? Lembram como a gente odiou ela ter saber a história da Pink do jardim? Lembram como todo mundo, inclusive eu, odiava a princesa Jujuba até entender que motivações levaram ela a se tornar uma tirana? Lembra como todo mundo odiava a Catra e a Glimmer no final da 4ª temporada de She-Ra? Gente, pelo amor de Deus, até a Peridot já foi vilã, sabe? E em todos esses casos a gente deixou de odiar as personagens porque a gente parou e ouviu e entendeu as histórias delas. Então, sério, o que custa esperar um episódio antes de sair falando que a Lilith tem que morrer? Eu sei que a Lilith é uma personagem e não vai mudar absolutamente nada no universo as pessoas mandarem hate pra cima dela na internet. Mas eu também acho que a forma como a gente lida com os personagens reflete bastante como a gente lida com pessoas reais. E se você tá aí desejando a morte da Lilith depois do episódio 18, sem parar pra entender o lado dela da história, as chances de que você faça isso com uma pessoa real são bem altas. Então, assim, para um pouco e reflete um pouco sobre a forma como você vem julgando e condenando as pessoas da noite pro dia por conta de uma fala ou de uma ação que elas fizeram, sem parar pra ouvir e tentar fazer elas entenderem por que aquilo é errado. Bom, gente, é isso. Espero que alguém tenha chegado até o fim desse vídeo. Deve ter mais dislike do que like. Aqui talvez eu tenha perdido muitos inscritos. Mas é isso, eu queria agradecer aos membros do canal a partir do nível Safira. Lazuli, Etio, Mirazi, João, Rena, Vitor, Gabriel e KabinTube. Muito obrigada por serem membros. E se vocês quiserem saber como faz pra ser membro mesmo depois desse vídeo, clique em Seja Membro aqui embaixo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal e ativar o sininho pra ver os próximos vídeos, mudando aqui embaixo no sininho de personalizada pra todas. É isso, a gente se vê no próximo vídeo.